Pessoal, começar um sistema novo de gravação dos livros. Aqui a gente tem uma seleção muito bacana. Dom João VI, no Brasil. É uma obra muito interessante. Vou fazer a cronologia quando ele fugiu de Napoleão. 1808, a chegada da família real no Rio de Janeiro. 1822, a lista de Schindler, Segunda Guerra Mundial. E esse aqui, Mário Quintana, que eu tive a honra de conversar na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Um dos maiores poetas do Brasil. Como que a gente faz a leitura de um livro? Você começa, isso aqui é para os jovens, é claro, né? Os mais velhos já sabem, decora e salteado como é que faz, né? E a gente sempre dá uma lida quando vai comprar, ou na contracapa e nas orelhas, que a gente chama que são essas partes aqui. Então vou fazer uma leitura, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar daí, né? O que fascina nesse livro é menos os meandros de uma história política e diplomática, verdadeira especialidade do seu autor, que os seus subtextos sociológicos e culturais, quando ele reconstrói a sociedade local, mostrando um complicado jogo de transformações e de permanências que vão além do choque de duas culturas, como ocorre nas situações coloniais clássicas. Pois no caso da vinda de Dom João VI para o Brasil, tanto o colonizador quanto o colonizado espalharam-se um no outro, espelharam-se um no outro, vendo-se simultaneamente como estrangeiros e como donos da terra. Para o antropólogo, vale aproveitar o detalhado relato histórico para tecer considerações sobre dois pontos notavelmente ausentes dos comentários sobre Dom João VI no Brasil. Pois se as consequências históricas do translado se esgotam com a monografia de Oliveira Lima, estamos ainda longe de aquilatar as implicações simbólicas da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Sabemos que temos gosto pelos carnavais e pelos ritos de inversão hierárquica, mas ainda não relacionamos esses pendores com esse movimento de reversão histórica que fez desembarcar no Rio de Janeiro esse rei e essa corte enfatiotada de luxo, fazendo com que Portugal virasse temporariamente um Brasil, entre aspas, e o Brasil passasse a ser um Portugal, entre aspas. A importância desse livro está na sua capacidade de prover materiais que nos ajudam a pensar melhor as nossas raízes e, com isso, aquilatar de modo mais realista as instituições que nos têm governado. Roberto da Mata, o Globo, 29 de junho de 1996. Para entender nossa herança lusitana, há pouca coisa melhor que o clássico Dom João VI no Brasil, de que se festeja a volta às vitrines iluminadas depois de longos anos de existência quase clandestina em alguns sebos de melhor catálogo. Oliveira Lima sentencia que Dom João não foi o que se pode chamar de um grande soberano, mas o que fez, que não foi pouco, fê-lo pelo exercício combinado de dois predicados que denotam superioridade, um de caráter, a bondade, o outro de inteligência, o senso prático ou de governo. Foi brando e sagaz, insinuante e precavido, afável e pertinaz, traços mais autênticos que as anedotas picarescas que lhe davam a caricatura de desmazelo, bonacheirão e de esperteza salóia. Um dos mais fracos soberanos da Europa, foi o único que escapou às humilhações pessoais, porque fez Napoleão passar os representantes do direito divino. Os Bourbons da Espanha e da Itália, o rei da Prússia, o César austríaco, o próprio czar. Heitor Aquino Ferreira, Veja, 24 de julho de 1996. Intencionalmente escrita no propósito de desmentir os velhos chavões relativos a Dom João VI, esta obra de Oliveira Lima reaparece nas livrarias no momento oportuno, em que a cenografia brasileira procura recuperar, com o ar de quem descobriu a pólvora, os clichês outrora vigentes na historiografia no período joanino. Dom João VI no Brasil constitui evidentemente a obra máxima de Oliveira Lima, aquela em que melhor se conciliaram, de um lado, seu gosto pela pesquisa histórica
despertado na sua infância recifense por um tio desembargador que lhe presenteou com uma coleção da revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, e, de outro, a experiência adquirida na carreira de diplomata, para a qual seria nomeado ainda muito jovem, graças à proteção de um conterrâneo, o Barão de Lucena, então ministro do primeiro governo republicano. Não é sem certa surpresa que se constata que este livro foi escrito quando o autor ainda estava nos seus 30 e tantos anos. Não fosse a perseguição que lhe moveu o Barão do Rio Branco, todo-poderoso ministro das Relações Exteriores na época, relegando aos corredores da Secretaria de Estado, e Oliveira Lima não teria disposto dos vagares para trabalhar no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no próprio arquivo do Itamaraty e da Legação dos Estados Unidos no Rio. Sem saber, o barão prestava uma grande contribuição à historiografia brasileira. Caso tivesse previsto o efeito perverso da sua decisão administrativa, o provável é que tivesse revisto sua recusa em dar ao historiador o posto condigno a que tinha direito. Evaldo Cabral de Melo, Folha de São Paulo, 13 de setembro de 1996. Na sua obra de historiador, animado do sentido sociológico da história, atividade intelectual em que por vezes refugiou-se o autor de Dom João VI no Brasil, dos insucessos na vida pública, são poucos os entendidos no assunto, que atualmente se recusam a reconhecer o que de mais alto, de mais amplo e de mais sistemático realizou. Nesse setor, um brasileiro no século XIX. Considerada no conjunto como obra de historiador-sociólogo, virtude que faltou à vanhagem, nenhuma outra do século XIX e do começo do XX a supera, nem mesmo a de Joaquim Nabuco, notável como estudo, magnificantemente bem composto de sociologia política, quase que apenas política, do Segundo Reinado, ou a de Capistrano de Abreu, admiravelmente lúcida, mas fragmentária. Sem a amplitude do esforço sistemático que a obra de Oliveira Lima representa. Dom João VI no Brasil é, além de biografia histórica, história social, sociologicamente interpretada. Poucas obras no gênero, repita-se, são tão eficazes como retificação e como reorientação de história quanto Dom João VI no Brasil. É, além de monumental, como realização científica e literária, notável pelo que vem representando como alteração de perspectiva em relação com uma personalidade caluniada e com uma época subestimada. Escrevendo, Oliveira Lima situou-se como o autor brasileiro da mais exaustiva e, ao mesmo tempo, da mais dinâmica e da mais audaciosa biografia que se escreveu até hoje. Entre nós, ultrapassando, nesses particulares, o próprio autor de Um Estadista do Império, outra obra monumental, e tornando-se modelo para outros estudos biográficos de monarcas brasileiros, o de Otávio Tarquídio de Souza, sobre Pedro I, e o de Heitor Lira, sobre Pedro II, Gilberto Freire. Caricatura do autor, de 1921, por Gilberto Freire, que aparece à esquerda de terra. Bom, gente, vamos conseguir dar uma introduzida aqui na leitura, Dom João VI no Brasil. Aqui eu vou dar uma lida aqui no sumário e vou passar aqui pelos capítulos para vocês terem uma ideia. Ó. Nota do autor, prefácio à terceira edição, um clássico da historiografia nacional, Wilson Martins, introdução, situação internacional de Portugal em 1808, capítulo 1, a partida, capítulo 2, a ilusão da chegada, o que era a nova corte, capítulo 3, o que era o resto do Brasil,
Capítulo 4. O primeiro ministério e as primeiras providências. Quinto, emancipação intelectual. Sexto, a rainha Dona Carlota. Sétimo, as intrigas platinas. Oitavo, a regência espanhola. Nono, relações comerciais do Brasil, os tratados de 1810. Décimo, tráfico de escravos. 11º, imperialismo e a situação militar. Tomada de Caiena. 12º, no Congresso de Viena. 13º, elevação do Brasil a reino. 14º, a discussão da Guiana. 15º, a conquista da Banda Oriental e os insurgentes de Buenos Aires. 16º, a Corte do Rio, o Gabinete de Madrid e as potências medianeiras da Europa. 17º, a diplomacia de Palmela na questão de Montevidéu. 18º, administração e justiça, os interesses agrícolas e industriais. 19º, o Tratado dos Índios. E capítulo 20º, a Revolução Pernambucana de 1817. Continuando, 21º capítulo, a diplomacia estrangeira no Rio, Calep e Balque-Polef. 22º, o casamento do príncipe real. 23º, a culminância do reinado. 24º, El Rei. 25º, o espetáculo das ruas. 26º, as solenidades da corte. 27º, a Revolução Portuguesa de 1820. E 28º, Rei ou Príncipe, Tomás Antônio e Palmela. 29º, o Movimento Constitucional no Brasil, o último ministério. 30º capítulo, a desilusão do regresso. Notas, enumeração das fontes, apêndice, bibliografia e índice onomástico. A memória honrada de meu pai e os meus mestres portugueses. Baseado como é este trabalho em grande parte sobre documentos originais inéditos, que constam da enumeração final e se encontram em arquivos nacionais e estrangeiros, cabe-me expressar meu reconhecimento aos senhores Joaquim Pires Machado Portela, Dr. Gabriel, Luiz Farges, Thompson, com agradecimentos. Vamos direto ao livro, pode ser, gente? Um clássico da historiografia nacional. Pouco ou nada haverá a dizer sobre Oliveira, é mais ou menos o que a gente viu nas orelhas. Para os mais jovens não perderem o ritmo, quem quiser comprar o livro, né, ou pegar na biblioteca, ó, introdução, para ler, né, os agradecimentos, aí fiquem à vontade, mas eu vou mais direto ao ponto para a turma que é mais jovem não perder o interesse por obras volumosas, que, como eu defendo, elas muitas vezes são mais atraentes, mais valiosas que muitos filmes. Eu vou aqui os títulos, dar uma passada, uma sobrevada pelo livro, para não ficar muito cansativo, muito maçante, depois eu vou nos capítulos, ok? Introdução, situação internacional de Portugal em 1808. Dom João VI foi, sem dúvida alguma, no Brasil, e ainda é, um rei popular. Da dinastia nacional, continua ele a ser o favorito. Dom Pedro I impõe-se pela sua energia e bravura, e Dom Pedro II inspira mais veneração e fervor pela sua elevação moral e acrisolado patriotismo. Mas com Dom João VI, o sentimento público faz menos cerimônia. Olha-o com uma ternura, em que entram uma certa dose de reconhecimento, um pouco chincho de compaixão e uns toques de proteção. O elemento culto da opinião, este entrou há muito a considerar com razão, e ainda que mais instintivamente do que conscientemente, Dom João VI como verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. Um título que o Instituto Histórico consagrou ao abrir o seu concurso para a narração do reinado americano daquele monarca. Encontra-se, sem que se faça mister, grande esforço de indagação, o primeiro motivo de uma tão extensa popularidade, da sincera amizade testemunhada pelo soberano português à sua principal colônia, no apego com que a ela se prendeu, na íntima correspondência que logo se estabeleceu entre a sua personalidade e o meio. Se menos bem lhe ficaram por isso querendo na metrópole, maior foi a simpatia que desde então cercou o seu nome na antiga possessão, convertida em reino pela sua presença. Predileção tão marcada pelo Brasil trouxe, com efeito, em Portugal, a Dom João VI sérios dissabores. Era, contudo, um fato perfeitamente natural.
uma consequência essencialmente humana. Fugido do velho reino ante a brutal invasão dos franceses, e havendo sofrido em Lisboa durante 15 anos a repercussão relativamente modesta, mas em todo caso penosa, das perturbações políticas e das transformações sociais de que Paris estava sendo o grande teatro europeu, o príncipe regente sentiu dilatar-se-lhe a alma à vista desta flácida e pomposa natureza tropical, especialmente em presença do profundo sossego da sua nova capital, que só mais tarde lhe alvorotaria ao eco da Revolução Portuguesa de 1820. Gente, a leitura ela vai ser feita depois detalhadamente, capítulo a capítulo, mas eu gostaria de fazer também um apanhado geral das outras obras. E, para tanto, eu vou folhear aqui para vocês terem uma noção da introdução e do início aqui, ó, do capítulo 1, capítulo 1, a partida. Eu vou folhear o livro para a gente não fazer um vídeo muito longo nas redes sociais, mas para quem não está habituado a compulsar os livros, os mais jovens, terem uma noção de como é interessante, de como é divertido. Ó. Capítulo 2, a ilusão da chegada, o que era a nova corte. Muito interessante, a gente já fica na memória a leitura lá do índice, né? Do sumário. Ó, são capítulos relativamente pequenos. Capítulo 3, o que era o resto do Brasil, e assim por diante, gente. É um livro bem extenso. Ó, o índice remissivo, 775 páginas. Ó, ele encerrou em setembro, Rio de Janeiro, setembro de 1944. Tá? A gente deu agora um apanhado geral do Dom João VI do Brasil, e na sequência eu vou publicar um vídeo, vocês querendo eu leio na íntegra todos, 1808, 1822, a lista de Schindler e as poesias de Mário Quintana, que, do meu ponto de vista, são sensacionais. Valeu, gente. Vamos acompanhando, por favor.